Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu me chamo Alice Ribeiro, moro em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e este vídeo está sendo produzido por mim com o auxílio da minha colega Jéssica Ullman, da Companhia de Teatro Entre Linhas. Buenas! Antes de começar efetivamente, eu gostaria de falar uma coisa bem importante para vocês, que eu não estou utilizando nenhum tipo de serviço nada essencial. Este é um dos motivos dos meus cabelos estarem assim, sem corte, sem escova, sem hidratação de salão. E lembrar que o nosso setor artístico emprega cerca de 5 milhões de pessoas. O nosso setor emprega 5 milhões de pessoas, quase cerca de 6% de toda a mão de obra brasileira. Movimenta mais de 200 bilhões de reais por ano, segundo o IBGE, e gera 10,5 bilhões de reais de impostos federais diretos anualmente. Mais impostos do que os setores de eletrônico, têxtil e farmacêutico. E um estudo recente do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Rio Grande do Sul identificou que em 2017 existiam 27 mil empreendimentos e 130 mil empregos formais na economia criativa no estado do Rio Grande do Sul. Para efeitos de comparação, é quase o mesmo número de empregos da construção civil, 138 mil, e mais do que a indústria calçadista, 112 mil, ou a indústria metalúrgica, 106 mil, considerando os empregos formais. Mas vamos ao que interessa. O nome dessa atividade é Experimentando as Sombras. E essa atividade compõe 2 vídeos. Este, onde vamos falar um pouquinho dos princípios da luz, e um outro vídeo onde vamos construir algumas figuras bidimensionais e experimentar um pouco os efeitos das sombras. Para vocês não perderem tempo, eu já vou avisando, caso você acredite que a Terra é plana, não vai rolar continuar assistindo esse vídeo, sabe por quê? Porque mais adiante eu vou mostrar aqui uns exemplos, mas todos embasados na ciência, na Terra sendo redonda. Mas eu vou começar contando uma história. Numa universidade de Berlim, no início do século passado, um professor materialista, desafiando a plateia de alunos, olhou para um que sabia mais frágil e perguntou: "Ei, rapaz, Deus existe?" Os colegas imediatamente começaram a rir e o aluno encabulado disse: "Existe sim, senhor." E o professor então disse: "Então Deus criou o mal?" Todo mundo ficou imóvel, mudo. E aquele professor, sentindo o gosto da vitória do materialismo, continuou. Mas nessa ocasião, o reitor estava parado na porta, observando aquele encontro. Porém, um outro jovem ergueu-se e perguntou: "Ei, professor, o frio existe?" E o professor disse: "Claro que existe." E o aluno disse: "Sinto muito, professor, mas o frio é apenas a ausência de calor. A ciência mede o calor. E na ausência dele, do calor, temos o frio." E o aluno disse: "Uma última pergunta, professor. O mal existe?" E o professor disse: "Oh, estás tolo? Estás querendo me desafiar? Como assim o mal existe? O que você chama as pessoas se matando umas às outras? Isso não seria o mal? As pessoas roubando descaradamente, espalhando notícias falsas. Isso não é o mal?" E o aluno respondeu: "Não, professor. Isso é apenas ausência de bem." Nessa hora, o reitor entrou na sala, olhou para aquele aluno e perguntou: "Rapaz, como você se chama?" E ele,
Ergueu-se, olhou para o reitor e para o professor e disse: "Chamo-me Albert Einstein." Não sabemos se essa história é verdadeira, mas correm na internet versões parecidas com essa. Mas inicio esse vídeo contando essa história para enfatizar a importância da pesquisa, da ciência, da física, da matemática. E para encerrar sobre Einstein, além de sua grande contribuição para a humanidade com a formulação da teoria da relatividade, esse grande físico alemão investigou as propriedades térmicas e o comportamento da luz, empregado nas células fotovoltaicas que tanto utilizamos hoje, capazes de produzir a energia solar, bem como a luz a laser. Começo citando Einstein, este grande cientista, para evidenciar a importância da ciência nas nossas vidas, a importância da física, a importância da arte. Sou artista. E nem por isso eu deixo de recorrer a outros conhecimentos para poder produzir a minha arte. Quantas vezes eu não tive que buscar informações e estudar matemática, física, biologia, história, geografia, para poder ampliar minhas pesquisas artísticas? Quantas? Praticamente sempre recorro a outras áreas do conhecimento. E para trabalhar com teatro de sombras, então, já que a luz é puramente um efeito físico. Mas antes de adentrar aos efeitos da luz, eu quero aqui reverenciar os professores, grandes profissionais, grandes mestres a quem eu devo o meu maior respeito e carinho, sempre. Seguimos. Vocês já pararam para prestar atenção nas sombras que fazem parte do nosso dia a dia? Já pararam para pensar no que é necessário para uma sombra existir? É muito simples. Primeiro, vamos precisar de uma fonte de luz qualquer, que pode ser uma fonte de luz natural ou artificial. Fonte de luz natural, quais seriam? Bom, como fonte de luz natural, nós vamos ter a grande estrela, o Sol, as estrelas de modo geral e os vagalumes. E como fontes artificiais, nós teremos muitas: a televisão, o celular, a lâmpada, a vela, o farol do carro, a luz que ilumina as ruas, um abajur. Além da fonte de luz, podendo ser natural ou artificial, precisamos de um corpo qualquer que rompa essa luz, podendo ser um objeto tipo um tijolo, uma cadeira, um prédio ou até mesmo o meu corpo ou o teu corpo. E a partir disso, teremos uma sombra que será projetada num anteparo. Anteparo? O que será isso? Bom, anteparo é o local que vai receber a sombra, podendo ser vários tipos, com vários tipos de superfícies. Um pano, uma parede, o chão, a parede de um prédio, os carros nas ruas. Buenas, então já sabemos que para uma sombra existir precisamos de 3 coisinhas básicas: uma fonte de luz, um corpo e um anteparo. Mas antes de ir adiante, vamos entender um pouquinho sobre a propagação da luz segundo a óptica. Segundo a óptica, a luz se propaga através de meios diferentes, com trajetórias conforme o tipo de meios. Em termos científicos, vamos encontrar basicamente 3 meios: os transparentes, os translúcidos e os opacos. O meio transparente, que ele permite a propagação regular da luz. Ou seja, um objeto colocado atrás dele pode ser percebido com detalhes, com nitidez. Por exemplo, um papel celofane, um vidro liso, um saquinho desses de guardar papéis e o ar. Então, nós temos aqui uns exemplos para mostrar. Um saquinho plástico transparente. E aqui nós temos como exemplo também um copo de vidro transparente. Vamos adiante. Um
meio é dito translúcido quando a propagação da luz ocorre de forma irregular, ou seja, eles são meios intermediários. Por exemplo, um papel vegetal, um vidro fosco. E bom, nesse tipo de meio, o observador não consegue enxergar com nitidez o objeto através do meio. Alguns exemplos: garrafas PET, vidro jateado, vidro fosco, uma sacola plástica dessas que a gente pega em supermercado, e aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? De meio translúcido. Ou um copo jateado. Pois bem, vamos adiante. Nós temos, por último, o meio opaco. O meio opaco é um meio óptico que não permite a propagação da luz. Por exemplo, um pedaço de madeira, uma placa metálica, um tijolo, um papelão. Nesse tipo de meio, o observador não consegue enxergar o objeto através do meio. Então, um meio opaco, a luz vai bater aqui e não conseguimos enxergar do outro lado. Ou se não, um pedaço de madeira, a luz vai bater aqui e não conseguimos enxergar do outro lado. Pois bem, agora que a gente já sabe um pouco sobre como a luz se propaga, vamos falar sobre as diferenças de sombra e penumbra, sombra própria e sombra projetada. Pois bem, a sombra própria é aquela que é formada pelo próprio objeto, por efeito de incidência da luz no objeto. A sombra projetada é quando um objeto, em contato com a luz, forma uma sombra que é projetada posteriormente num plano ou até mesmo num outro objeto que podemos chamar de anteparo. Simples, né? Agora vamos ver a diferença entre sombra e penumbra. As sombras são produzidas quando algum meio opaco intercepta os raios de luz. Quando isso acontece, forma-se uma região do espaço onde não há incidência direta dos raios de luz. Essa região é chamada sombra. E a penumbra? Bom, a penumbra, por sua vez, é parcialmente iluminada pelos raios de luz e localiza-se em uma região de transição entre a sombra e a luminosidade. As penumbras são produzidas quando objetos opacos são iluminados por fontes extensas de luz. Estamos chegando ao final desse primeiro vídeo com conhecimentos bem básicos sobre luz e sombra. E agora eu vou deixar aqui uma sugestão de materiais que vamos utilizar no próximo vídeo para construir algumas figuras bidimensionais e experimentar o efeito da luz e da sombra nessas silhuetas. Segue como sugestão copos plásticos, fita crepe, papéis de gramaturas diferentes, podendo ser qualquer papel que você estiver em casa, parte interna dos rolos de papel higiênico, canetinhas de colorir ou tinta à base de água, o que estiver ao seu alcance, palitos de dente ou esses palitinhos de picolé, pedaços de plástico, qualquer pedaço de plástico que estiver ao seu alcance, pedacinhos de lã, pedacinhos de tecido, de cordão e fontes de luz. Também o que tiver ao seu alcance, pode ser lanterna, abajur ou até mesmo a luz do seu celular.
Importantíssimo, você não precisa sair para comprar absolutamente nada. Use tudo que você tiver em casa. Eu tenho certeza que todos vocês vão ter algo semelhante a essa listagem de materiais sugeridos aí para o próximo vídeo. Por enquanto era isso. Eu agradeço a você que assistiu. Se quiser, deixe algum comentário e aguardo vocês no próximo vídeo. Esse finalzinho eu quero fazer de novo. Empregados nas férias, empregado pela... Os dogs? Deve ficar os dogs de fundo, eu acho. Danada.